17 horas 11 minutos, já está aqui ao meu lado, pré-candidato à presidência da República, Renan Santos. Renan, muito boa tarde, seja bem-vindo à nossa programação. Muito obrigado, uma honra estar aqui com vocês. Aliás, que estúdio bonito, hein? Tô pra ver um estúdio mais bonito que eu visitei aqui nas minhas andanças pelo Brasil. Uma delícia trabalhar aqui e um prazer aqui estar com vocês. Obrigado, com certeza, bastante equipado aqui para receber todo tipo de autoridade, pessoas que fazem diferença, com certeza. Bom, pra gente iniciar a nossa conversa, quem é o Renan? Renan Santos é um cara de 42 anos, nascido em São Paulo, filho de um advogado, de uma psicóloga, vindo de um bairro operário lá de São Paulo, bairro da Moca, bairro de italianos ali. Fiz faculdade de Direito na USP, aprendi a fazer política ali dentro, comecei a arrumar minhas primeiras brigas com o petismo ali na faculdade. Sempre fui uma pessoa interessada em história. Comecei a trabalhar muito cedo, comecei a querer empreender, ser empresário muito cedo, tive negócio, fui vendedor, virei, mesmo sendo um cara de humanas, fui projetista de luminária, trabalhei numa empresa de portas e janelas de aço, fui empresário ali nesse segmento. Tive todo o drama e a luta de ser um empresário no Brasil, fui sabotado por justiça trabalhista, aí retorno para São Paulo, fundo o Movimento Brasil Livre junto com meu irmão e com alguns amigos, né, um dentre eles o Kim Kataguiri, deputado federal, e ali a partir de 2015, 2016 derrubamos a Dilma Rousseff, organizando as maiores manifestações da história do Brasil. E aí, mas conforme o tempo passa, a gente percebe que para mudar o Brasil de verdade, a gente tem que entrar no jogo. As pessoas cobram isso. Renan, não adianta ser só pedra, né? Só criticando quem tá lá. O que você propõe? Eu falei, então beleza, é isso? Então vou montar um partido. Aí montamos um partido chamado Missão, ele ficou pronto no final do ano passado, e com base nisso eu tô concorrendo agora como pré-candidato à presidência da República. Pois é, Renan, o Partido Missão número 14, ele é a formalização política do Movimento Brasil Livre, o conhecido MBL, né? E aprovada pelo TSE em novembro do ano passado de 2025. Qual o trabalho do partido nas eleições desse ano e por que um partido tão jovem já tem uma pré-candidatura aí à presidência da República? Ótimo ponto, assim, eu tenho uma provocação no sentido positivo a sua pergunta, porque de fato, os jovens, né, não só partidos jovens, mas pessoas mais jovens, têm que ter direito a sentar à mesa para discutir o que é importante para o Brasil. Porque os jovens, né, se eles ficarem inertes, eles vão pagar a conta das decisões tomadas pelas gerações anteriores e não vão tomar nenhuma decisão. A gente não senta na mesa para tomar a decisão, mas a gente fica com a conta. E é o que está acontecendo. Decisões muito estúpidas foram tomadas por gerações que, infelizmente, elegeram o PT por mais de 20 anos. Tá, a gente tá vivendo um pacto de 88, pacto de uma Constituição que deu errado, só sobrou pra gente a conta, não ficou nenhum benefício. Então, seria uma covardia, não só minha, mas da minha geração, a gente não participar das eleições. E nós precisamos participar, pautar o debate político no Brasil e concorrer pra ganhar. A gente também não tá aqui como Miss Universo, a gente não quer participar, estamos aqui pra ganhar e pra tornar nosso país um lugar melhor. Não é só desfilar. Exatamente. Ainda mais que eu não sou um rostinho bonito, exatamente, né? Então não daria muito certo. Mas falando um pouquinho do MBL, onde você atuou por muito tempo nos bastidores, conseguiu eleger um deputado estadual também, o Arthur Duval, né? Sim, aqui inclusive está presente. Aqui o Arthur ganhou para estadual em São Paulo, depois o Guto Zacarias ganhou. A gente elegeu muitas pessoas ao redor do Brasil, muitos vereadores também. Hoje o movimento está espalhado ao redor do Brasil, mas nunca dava certo a gente construir algo maior por não ter um partido. Quando você fica na mão de um dirigente partidário, o dirigente escolhe se você é útil ou não de acordo com a conveniência dele. E a gente sempre teve um ideário, projetos, ideias, uma visão de Brasil, uma visão de mundo. E os partidos sempre falaram, não, fica quieto e obedece aqui. A gente falou, não, vamos ter que ter o nosso próprio partido. Partido bastante jovem, mas que traz a presença de muitos jovens. Aqui na Rádio Araranguá, um pouquinho antes de iniciar a entrevista, tinha uma jovem esperando para bater foto com o Renan. Por quê? Porque justamente a gente trata os problemas brasileiros de uma maneira e de uma perspectiva diferente. Os jovens, hoje, se me permitir eu fazer uma pequena digressão aqui, os mais jovens, eles são de uma geração que tudo eles resolvem com um clique. Eles querem respostas rápidas, é uma geração ansiosa nesse sentido, pro bem e pro mal. A parte boa do ansiosa ela não quer ficar presa em discussões inúteis. Quando eu era jovem, né, quando eu tinha lá meus 20 anos, eu estava na faculdade, as discussões sobre maioridade penal, as discussões sobre se aumentava ou não pena para crimes violentos, eram discussões gigantes. Se você nunca tomava nenhuma decisão, ficava só discutindo. A geração atual falou, não, eu quero resolver o problema. Me resolva o problema, igual eu resolvo um aplicativo num clique. Então, a gente quer administrar o Brasil num clique, no sentido de que muitas coisas que são óbvias precisam ser feitas. E os mais jovens entendem isso. E a gente traz soluções também diferentes, as famosas soluções fora da caixa para problemas diversos do Brasil. E aí, ao fazer isso, naturalmente isso ressoa com os mais jovens, é um processo natural. Mas resolver o Brasil num clique não deve ser uma tarefa fácil, né, Renan? A gente observa aí, tem STF, tem Câmara, tem Senado, tem o próprio presidente da República. Existe uma conjuntura ali de pessoas que estão respondendo por algo e projetando algo também. Ou seja, esse resolver um clique não recai apenas sobre o presidente. Olha,
Eu não falo em termos literais, eu vejo no clipe, mas assim, isso significa resolver rápido. Nada no Brasil, infelizmente, é resolvido rápido. Nada, é verdade. Absolutamente nada. A gente não consegue andar com nenhuma agenda. Para passar uma reforma no Brasil, isso leva anos. E isso faz com que a gente fique para trás. O Poder Executivo no Brasil manda muito pouco. O que nós estamos propondo, antes de tudo, assim, você tem que saber onde você quer chegar. O nome do partido é missão, porque não é assim, partido conservador, não sei o quê, partido de direita, não sei o quê. Não, assim, ó. Senso de missão. Missão você tem quando você quer chegar num lugar e você tem um prazo para chegar. Então nós sabemos já o que nós queremos, nós sabemos quais são nossas propostas. Quando você sabe o que você quer, você parte de uma base muito maior. Então assim, você já sabe o que você quer, você vai para a negociação e você vai trabalhar para a realização. Isto nos coloca uma posição diferente de executores mais do que só pessoas que discutem ideias. É por isso que, por sermos bons executores, a gente conseguiu montar um partido rápido, sendo que, sei lá, por exemplo, o Bolsonaro tentou e não conseguiu montar o dele. O Kassab montou o dele, mas montou num prazo diferente do nosso, com muito mais dinheiro. Ser um bom executor e sair da discussão inútil e ir para a realização é o mérito da nossa geração, na minha visão. E a gente tem que encarnar isso. Qual é a missão do Partido Missão? Tornar o Brasil uma das 5 nações mais importantes do mundo nos próximos 30 anos. Tem que sentar numa mesa como essa. China, Índia, Rússia, Estados Unidos, Brasil, talvez União Europeia. O Brasil tem território para isso, ele tem material humano para isso, ele tem recursos naturais, ele tem economia para isso. A única coisa que o Brasil não tem é armamentos, ele não é capaz hoje de se defender, ele não tem produção própria de tecnologia, ele não tem um PIB condizente com isso e ele não se respeita. O Brasil não se leva a sério. Se o Brasil se levar a sério e entender todo o potencial dele, ele já é uma dessas 5 nações. A gente tem que tomar as medidas que tornem o Brasil esse país. E aí nós estamos desenhando propostas para fazer o Brasil chegar nessa meta, nessa missão. E eu coloco mais um agravante aí. Infelizmente, onde a corrupção reina. Então, infelizmente, a gente ainda está vivendo num país que é tão rico, tão rico, tão rico, que ele vem sendo roubado, usurpado há tanto tempo que ainda não quebrou. Esse é um elemento central. Quando você não sabe onde você quer ir, você fica parado. Aí quando você tá parado sem propósito, cabeça vazia é a oficina do diabo. É o que acontece. Se as pessoas não têm um propósito histórico, elas votam nos outros por qualquer motivo. Aí essas pessoas sem propósito assumem a posição, e quando não tem propósito, vou ser sincero, num país da impunidade você rouba, que é o que esses caras estão fazendo. O roubo é um roubo de direita, é roubo de esquerda, é roubo de centrão, é roubo de centro. Tá todo mundo roubando. Tem roubo no judiciário, tem roubo na prefeitura, tem roubo no deputado, tem roubo no senador, tem roubo no governador, tem roubo na iniciativa privada, tem parceria com o crime organizado, tem tudo. Porque se você perguntar para os brasileiros, se você perguntou qual é a missão da missão, eu respondi muito rápido para você. Por isso todos os pré-candidatos a presidente deveriam saber muito rápido. O que você quer fazer nesse país? Falar, eu quero cuidar de gente, isso é mentira. Eu não quero cuidar de ninguém, eu quero que as pessoas se cuidem, né? Então os políticos vêm com desculpas porque eles não sabem onde eles querem chegar. Quando você sabe onde você quer chegar, aí você não tem nem cabeça, nem quando eu digo você, o povo. Você não tem cabeça, você está indo em direção à execução do seu objetivo histórico, que é o que falta no Brasil. A gente não tem essa ambição de ser grande. Nos Estados Unidos, veja a campanha do Trump. Por mais que as pessoas possam ter críticas a ele, o boné dele está escrito Make America Great Again. Faça a América grande de novo. Ou seja, o americano está preocupado em o país dele ser grande. No Brasil, as pessoas estão preocupadas se você vai ganhar um Vale Gás, se o político que você torce ganha uma eleição. Não é assim que tem que funcionar. A gente tem que ter um senso de grandeza. Nós vamos adentrar mais nessas propostas do Renan. Mas, bom, o senhor está cumprindo a agenda aqui na nossa região. Quais são os principais objetivos dessa visita e quais encontros estão previstos para os próximos dias aqui em Santa Catarina? A gente vai ter um encontro hoje em Criciúma, num bar, aí não é num bar, é num centro de eventos por volta das 8 horas. Amanhã temos evento, creio eu, na manhã temos um almoço em Tubarão. A gente fez reuniões em vários lugares do estado. A gente começou pelo oeste, começou por Chapecó, fomos até a fronteira, de lá viemos pra cá. E meu objetivo é conhecer e entender a mente e o drama do catarinense. Santa Catarina é um estado que está numa condição melhor do que uma parte dos estados brasileiros. Imagina, eu vim do Maranhão pra cá. Então eu tô aqui vivendo um contraste, um lugar que tá muito mal, vive dinheiro do governo, e aqui é um lugar que, comparado com a média nacional, tá muito bem e que manda dinheiro pro governo. Só que recebe muito pouco. Quase nada. Vocês acho que vamos dizer, só perdem, entre aspas, aqui pra São Paulo nessa parte de ser roubado pelo governo federal. Essa é a real. E assim, não tem estrada decente, não tem ferrovia, o investimento em infraestrutura é muito baixo. E tem uma coisa que é muito verdadeiro. Santa Catarina, quando você olha a abertura da Copa do Mundo, a abertura das Olimpíadas, propaganda oficial do governo, Santa Catarina não existe pro resto do Brasil, pro governo federal. É como se fosse, esses caras não são brasileiros, mas na hora de taxar o catarinense, o governo federal taxa. Então, o Brasil tem que começar a reconhecer Santa Catarina como um dos seus melhores lados. Ele tem que parar de olhar pra favela do Rio de Janeiro e falar, isso aqui é o melhor do Brasil. Ele tem que olhar para cidades pequenas e médias de Santa Catarina e falar, isso é o melhor do Brasil. O Brasil tem que ser mais Santa Catarina. E esse entendimento é um entendimento que o catarinense tem que ter e que o resto do Brasil tem que ter. E eu, vindo do Maranhão, rodando o estado do Maranhão, o abandono que é, e um estado que é o estado que mais recebe dinheiro do Pacto Federativo, sim, proporcionalmente. A gente entende esse contraste e fala, olha, o governo olha muito mais pro Maranhão,
Maio não tá dando certo. E o catarinense, ninguém olha pra eles estão dando certo. Vamos ser mais Santa Catarina? Vamos tirar as lições daqui? Aí, eu tô produzindo conteúdo sobre cooperativismo, vamos fazer projetos sobre cooperativismo inspirado aqui em Santa Catarina para levar para Pernambuco? Vamos falar sobre a lógica do funcionamento das cidades, da sociedade baseada em confiança que vocês têm aqui. E vamos enfrentar os problemas que vocês têm aqui. Vocês estão começando a enfrentar problemas de geração de Cracolândia. Eu tava em Criciúma, eu vi uma Cracolândia lá, no bairro do Pinheirinho, bizarro, um negócio muito triste. E vocês estão começando a... Se vocês não se protegerem, se a gente não proteger Santa Catarina, vocês vão começar a ter os mesmos problemas que eu vivi em São Paulo, que o povo do Rio viveu no Rio. Importante você adentrar nesse assunto. Nós temos algumas pautas aqui que a gente ouve poucas pessoas falarem. Quase nada. Por exemplo, o aumento significativo de pessoas em situação de rua. Muitos, na verdade, drogados de rua, que são agressivos, utilizam Bolsa Família, sabem dos seus direitos, não sabem dos seus deveres. E eles sustentam o seu vício e vagam, Renan, de uma cidade para outra. Parece que eles sabem o roteiro que eles estão fazendo. Esse é um problema público. Como resolver esse problema? A maior parte dessas pessoas precisam ser internadas de maneira compulsória. São duas maneiras de a gente precisa enfrentar esse problema. A primeira é na lei e a ordem. O traficante que está vendendo crack tem que ficar preso, se não pro resto da vida, por pelo menos 30, 40 anos. A gente tem que destruir as facções criminosas. O bairro do Pinheirinho, para dar bem nome, bem claro ali, lá em Criciúma que eu visitei, é um bairro que é tomado por uma facção local, Tropa do 2, Bonde do 2, uma coisa assim, que é aqui de Santa Catarina, que é uma espécie de uma filial do Comando Vermelho. Eles fazem a distribuição local de drogas. Todo mundo lá é o famoso nóia, só tinha nóia ali naquele trilho de trem. Boa parte daquelas pessoas sequer de Santa Catarina vivem naquele circuito de pobreza e dependência, e o dinheiro que eles gastam, alguns obtêm lá no CRAS, né, obtêm através de auxílios e ajudas, que infelizmente é o cidadão comum, trabalhador, sustentando o vício de outra pessoa. A gente sabe que isso está acontecendo. Então, de um lado, lei e ordem, destruiu o crime organizado, e do outro, internação compulsória, porque muitas daquelas pessoas... Eu entrevistei um rapaz que estava claramente alterado ali, usuário de crack. Aquelas pessoas estão numa situação de desamparo e desalento, elas não têm condição de tomar decisões sobre o corpo delas, elas precisam ser internadas para se curarem do crack. Vai sair agora a vacina do crack, está sendo desenvolvida na Universidade Federal lá de Minas Gerais. Isso vai ser um alento monumental para acabar com esse flagelo. Temos que resolver essas pessoas. Algumas delas são pessoas que têm transtornos mentais e que provavelmente terão que ficar internadas por muito tempo. Outras podem ser recuperadas e voltar para uma vida produtiva e ser reinseridas. Do jeito que está, entretanto, não dá para ficar. Porque aí a gente vai ver a destruição das cidades. Eu tava vendo um bairro muito bonito ali em Criciúma, com crianças indo pra escola, sejando um pouco um cenário que parecia que eu tava no Haiti. Isso é muito pesado. Nós tivemos o prefeito de Chapecó aqui em Santa Catarina, João Rodrigues, também, se eu não estou enganado, prefeita de Balneário Camboriú, Juliana. Eles estão realizando esse tipo de trabalho de internação compulsória. O que eles fazem? Eles fazem um trabalho de abordagem, eles abordam esse morador de rua, essa pessoa em situação de rua, e oferecem ajuda, né? Clínica, se a pessoa precisa se internar, dá todo um amparo de assistência social e fala o seguinte: você quer mudar? Você quer ajuda? Não, eu não quero, então a gente vai pagar a sua passagem e você vai voltar para sua cidade de origem. Foram bombardeados, né? Foram extremamente atacados. Ou seja, quando você propõe algo como uma internação compulsória com respeito a esse assunto, você está, de uma certa forma, degladiando com os direitos humanos. Eu estou degladiando com ONGs de direitos humanos. Os direitos humanos, eles partem do princípio que aquela pessoa é detentora de direitos e ela tem capacidade de exercer. Uma criança é detentora de direitos humanos, mas ela não consegue exercer plenamente, por isso que eu não posso exigir que uma criança firme um contrato numa empresa. Uma criança de 7 anos não vai fazer. Um usuário de crack está num status pior do que uma criança de 7 anos. Ela não consegue, vamos dizer, fazer suas necessidades fisiológicas como uma criança de 7 anos faz. Ela não consegue se controlar como uma criança de 7 anos. Portanto, as faculdades mentais delas colocam ela numa situação de vulnerabilidade em que ela precisa ser internada. Essa é a verdade. E essa pessoa não tem condição de deliberar, e aí é um outro ponto que essa turma de direitos humanos vem também entrar. Se ela pode escolher usar essa ou aquela rua de moradia. A rua é pública, ela não é privada. Ele não pode privatizar a rua para ele morar lá. Porque quando ele vai e mora numa praça, ele destrói uma rua, ele está destruindo um bairro, uma comunidade, uma vivência, a forma como aquelas pessoas se relacionam. E as pessoas pagam IPTU. E no Brasil é caro, é um imposto absurdo sobre propriedade que as pessoas pagam. Então elas pagam IPTU e aí a rua delas é privatizada por um cracudo. Isso eu acho absurdo. Aí vem um cara de direitos humanos. E os direitos humanos da mulher que não tem mais coragem de andar na rua com medo de ser assaltada? Ela perdeu o direito de ir e vir, que é uma derivada de um dos direitos fundamentais de primeira geração, que é o direito à liberdade. E aí? A gente vai ignorar? Eles sempre ignoram.
Eles sempre ignoram porque eles querem um discurso conveniente em que essas ONGs muitas vezes ganham dinheiro através de convênios públicos com as prefeituras para ficar dando sopão e assistência e criam ali um universo em que eles ficam ricos. Em São Paulo havia uma ONG chamada, ainda há, Craco Resiste, em que eles lutam pela resistência da Cracolândia. Não, o usuário de crack ele tem que resistir. Como é que um usuário de crack está resistindo? Ele não está, ele está desistindo, ele está morrendo. E aquelas ONGs, enfim, recebem financiamento muitas vezes internacional ou convênios com prefeitura. E aí, né, tem uma massa de parasitas que são mantidos fazendo isso. Interessante, né? Como é que São Paulo conseguiu acabar com a Cracolândia? São Paulo, na prática, não acabou com a Cracolândia. Aqueles usuários de crack foram espalhados pela cidade. Então, foi um espalhamento deles. Então, eles não ficaram concentrados numa região só, destruindo aquele bairro. Foi uma alternativa ali, eu não vou nem criticar, porque, assim, precisa acabar com a Cracolândia. Mas foi a alternativa que tanto o Tarcísio quanto o Nunes tinham para fazer aquele enfrentamento. A real é, a gente tem que facilitar a vida dos prefeitos e governadores, permitindo e facilitando a internação compulsória. Outra coisa, a gente está falando muito sobre isso. Nós precisamos catalogar todos os moradores de rua no Brasil. Nós precisamos separar quem são as pessoas que têm transtornos mentais que precisam ser internados. Não por causa do crack, eventualmente por um transtorno mental. Boa parte, o grosso do morador de rua ele é homem, poucos são mulheres. É um homem em geral com transtornos mentais e abandonado pela própria família. Aquilo de, vou te mandar pra sua família. A família às vezes nem existe, a família não quer ir por perto. Então essa pessoa, ela precisa de uma internação, ela precisa de um acolhimento. E se ela não aceitar, a rua não é lugar pra morar. Nos Estados Unidos, o Trump está discutindo até uma legislação bem simples. Se você quiser ficar na rua, eles vão prender você. Porque no final você vai ter que ter uma sanção que impeça a pessoa de ficar na rua. A gente está falando, vamos permitir a internação. Há um grupo de pessoas que são passíveis de serem recuperadas e reinseridas economicamente. Sim, vamos fazer lugares de acolhimento, recebimento e de reinserção. Mas isso é um percentual. Outro percentual, e as pessoas precisam entender, são de pessoas com transtornos mentais que às vezes vai demandar que elas precisem ficar internadas. E hoje elas ficam tendo os direitos humanos delas violados. Vou falar aqui nos termos do ongueiro de esquerda. A mulher, quando fica na rua, ela é violentada sexualmente. Muitas ficam grávidas ali, nem sabem quem é o pai. Ela tá usando droga, ou ela tá vítima, tá à mercê de uma outra pessoa violenta que também tá fora de si. Rapazes vivem ali largados, acabam cometendo crimes. Muitos têm passagens por polícia. Então, definitivamente, não é bom pra ninguém isso. Nós precisamos corrigir esse problema sem, vou colocar, sentimentalismo barato. Hoje o sentimentalismo barato ele é usado para favorecer ONG de picareta. A ONG picareta não vai ter vez conosco. Bom, Renan, como é que você avalia hoje o atual cenário político e econômico do Brasil, pensando nas eleições deste ano? Horrível, horrível. Assim, eu sou muito otimista sobre o futuro do Brasil, mas o presente ele é horroroso. O maior escândalo de corrupção acontecendo e ninguém dando bola. As pessoas querem saber se o Neymar vai ou não vai pra Copa, e não se o Vorcaro delata ou não delata. Isso deveria ser a grande preocupação brasileira. O escândalo do Banco Master, que é um escândalo que pega a esquerda, começa com o governo PT, passa pro governo Bolsonaro, tem todo o centrão envolvido, boa parte do mercado financeiro, judiciário, ministro do STF envolvido, e nada acontece. As pessoas não estão ligando, as pessoas meio que desistiram do Brasil. Economia, com o Brasil indo para uma rota em que a dívida está quase estourando, juros lá no alto, portanto, custo de dinheiro muito alto, impostos também cada vez mais caros, né? Um futuro IVA, que vai ser o imposto que nós teremos, né? O pós-ICMS, que vai ser um dos mais caros do mundo, se não o mais caro do mundo, ou seja, uma situação horrorosa. É fácil de resolver? Em termos de medidas, é fácil, medidas. O problema é aquilo que você colocou no começo, é um problema político. Resolver isso vai sempre esbarrar em algum lobby político, alguma força que não quer que o Brasil ande. E aí tá o problema do líder político. Nós precisamos eleger lideranças políticas muito capazes para desatar esse nó. E eu tô me colocando como uma liderança para resolver isso. Gostou desse corte? Assista às lives diárias no canal MB Live TV. E para mais cortes como esse, se inscreva no Rabo da Onça e fique por dentro das novidades da missão.